Na aula anterior falamos a respeito de autoridade e submissão e percebemos que isso obviamente compõe a doutrina bíblica e, portanto, apresentamos como nossos fundamentos doutrinários. Mas em algum momento, falando dos níveis de autoridade, né, nós reconhecemos que um deles envolve a questão da própria família e anunciei no momento que teria uma outra aula específica sobre a autoridade da família. Então, se você está vendo apenas essa aula, não viu a anterior, há toda uma fundamentação bíblica importante que eu particularmente aconselho que você veja primeiro, ainda que essa aula tenha começo, meio e fim, ela fará muito mais sentido se assistida depois na sequência da compreensão da fundamentação que já foi estabelecida. Na aula anterior, nós partimos de Romanos capítulo 13, um texto que nos fala em linhas genéricas sobre a autoridade como sendo o ministro de Deus. Romanos 3 diz a partir do verso 1 que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Aqui ele está falando de autoridade de uma forma geral. A partir do verso 13, ele vai falar dos magistrados, ele vai falar de autoridades civis, mas a mesma Bíblia que bate nessa tecla de que nós devemos estar sujeitos à autoridade, não limita isso de forma alguma, em absoluto, né, somente ao nível de sujeição a autoridades civis. A própria palavra de Deus, né, diz em Efésios capítulo 6, verso 1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então os filhos devem obediência, porque os pais estão numa posição de autoridade e podem, sim, estabelecer ordens, padrões, regras para as suas próprias casas. Mas, embora a gente já tenha trazido luz de uma forma geral sobre aquilo que a palavra de Deus fala, né, a respeito da autoridade de uma forma geral, eu acredito que é muito importante que a gente consiga entender, sim, essa questão da autoridade no contexto familiar. Só me permita recapitular algo sobre a autoridade ligado à declaração que fizemos na aula anterior. Né? O que é uma autoridade? É um ministro de Deus. Né? O próprio texto de Romanos 13 nos apresenta essa verdade. Né? A Bíblia diz que as autoridades foram por ele instituídas, mas você lê, por exemplo, no verso 4, que a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, né? E também para aquele que faz o mal, a Bíblia diz que é ministro de Deus, vingador. Então, precisamos olhar, no verso 6 de Romanos 13, isso será repetido, as autoridades são ministros de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer, ele usa duas palavras aqui, falando de ministros. Uma delas é diácono, que é aquela palavra normalmente traduzida como servo, alguém que executa os pedidos de outro, um servo, um atendente, né? Muitas vezes usado como ministro, no sentido de servo mesmo, e a palavra leitogos, que significa ministério público, empregado do Estado, né? Ministro de trabalhadores, de militares, ou mesmo até do templo, que envolve sacerdotes que também eram servos do rei. Mas essa ideia de um ministro de Deus é claramente apresentada. O conceito por trás da declaração de que é um ministro de Deus é que essas pessoas são representantes de Deus, no sentido do exercício da autoridade, não representante no sentido pleno da palavra, mas representante na execução daquela área de autoridade. E nós vemos essa aplicação feita em relação a Jesus. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, né, nós lemos dos versículos 6 a 8 o seguinte, né, o próprio Jesus diz, mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pega o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isso, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus, que tinham dado tal autoridade aos homens. Né? Então, o Senhor Jesus mesmo olha para aquele povo e diz, o que é mais fácil dizer, perdoados são os seus pecados, ou dizer, levanta e anda. Então Jesus diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, né? Ou seja, ele tem autoridade para perdoar pecados, porque lhe foi dada pelo Pai, é um representante de Deus, e a Bíblia diz que deram glória a Deus, reconhecendo que ele tinha dado tal autoridade, não só para perdoar, mas ele demonstra isso quando cura aquele enfermo. É evidente, é óbvio que, exceto Jesus, esses representantes, de uma forma geral, eles são falhos, são limitados, mas ainda são representantes da autoridade divina. Então, por exemplo, em João,
Evangelho de João, no capítulo 19, nós vemos nos versículos 10 e 11 o seguinte, né? Jesus está diante de Pilatos e a Bíblia diz, né, que esse pergunta a Jesus lá no pretório, de onde você é? E a Bíblia diz, Jesus não lhe deu resposta. Verso 10. Então Pilatos o advertiu, você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Verso 11, Jesus respondeu, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dado. Por isso quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Naquele momento Jesus está dizendo, eu não só reconheço que você tem autoridade para me soltar, crucificar, mas eu quero que você saiba, você não teria essa autoridade se de cima não lhe tivesse sido dada, conferida. Então Jesus naquele momento está reconhecendo que mesmo um governante que não está executando o seu papel da melhor forma, não realizou aquele julgamento como deveria, Jesus está dizendo, ainda assim você recebeu autoridade. Em Atos 23, de 1 a 5, nós também temos uma outra declaração que merece a nossa consideração. A Bíblia diz, Paulo fixando os olhos no Sinédrio disse, meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Verso 2, mas Ananias, sumo sacerdote, mandou os que estavam perto de Paulo que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo, você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Evidente que o cara não só não estava sendo perfeito, como ele estava deliberadamente sendo injusto. Mas no momento que Paulo entende, né, que ele era aquele no Sinédrio que era a autoridade, ele diz, não, a palavra de Deus diz que nós não devemos falar de uma autoridade do povo, e ele imediatamente se retrata. Então, esses textos bíblicos nos mostram essa verdade. 1 de Pedro 2, 13 e 14 diz, por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. E a Bíblia nos mostra que nós precisamos, de fato, andar nesse lugar de sujeição em todos os níveis de autoridade. Quando Israel rejeitou a Samuel como líder, Deus vai dizer, olha, foi a mim que eles me rejeitaram, não você. Você é meu representante. Então, para que serve a autoridade? Eu acredito que algumas definições bíblicas são importantes antes da gente aplicar o uso disso na família, né? Elas servem basicamente, a Bíblia destaca, para liderar, para proteger, para corrigir, para edificar e não para destruir. Daqui a pouco vou falar sobre a importância de evitar abusos, né? Então, quando falamos a respeito de liderar, 1 Tessalonicenses 5,12 fala a respeito de ter um grande apreço para com aqueles que nos presidem no Senhor, são líderes, né? Hebreus capítulo 13, verso 17, que vai falar especificamente sobre sujeição, né? Não apenas manifestar honra, mas se submeter, diz, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Algumas outras versões optaram por, né, uma tradução diferente, como obedecei os vossos guias. Essa palavra, né, fala daquele que conduz. Ela literalmente está relacionada ao verbo conduzir, governar, comandar. Então, o papel é liderar, e quando falamos de liderar, estamos falando sobre apontar o caminho e dessa forma governar. Mas também tem autoridade para proteger, né? A gente vê, por exemplo, a declaração, né, no reino natural, Romanos 13, não é em vão que a autoridade traz a espada. Aí está falando das autoridades civis e tem a responsabilidade de proteger a população. Mas no plano espiritual, o exercício da autoridade espiritual ela tem a ver também com cobertura e proteção. Em Êxodo, no capítulo 17, de 8 a 13, a Bíblia nos mostra que quando Moisés está no monte, com as mãos estendidas, Josué está ganhando a batalha contra os amalequitas. Quando ele cansa e baixa as mãos, os amalequitas prevalecem. Quando ele levanta as mãos, no sinal de quem abençoa, novamente Josué prevalece, mas ele não consegue ficar com as mãos erguidas muito tempo, então Arão e Ur têm que segurar suas mãos para que a bênção prevaleça. Isso é uma figura de proteção, né, e do papel de intercessão e bênção no plano espiritual. As autoridades também são constituídas para que haja correção. Por exemplo, em Tito, no capítulo 2, no verso 15, Paulo diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Né? Então ele está falando, olha, assume o seu lugar de autoridade diante da igreja,
usa essa autoridade para exortar, para repreender, e não aceita que ninguém te despreze, porque você está numa posição de liderança e de autoridade. Mas Paulo também diz, tanto em 2 Coríntios 10:8, como também em 2 Coríntios 13:10, que ele queria usar a autoridade que Deus lhe deu para a edificação e não para a destruição. Ou seja, a autoridade pode ser usada da forma errada. E aí a gente pergunta, existe uma pontuação bíblica sobre evitar abusos? Sim. Né? Em 1 de Pedro 5:3, a Bíblia faz uma diferença entre autoridade e autoritarismo. O apóstolo Pedro escreve aos presbíteros da igreja, que eram os homens responsáveis pelo governo, por liderar, e diz, apacentem o rebanho de Deus, e ele vai dizer, não como dominadores do povo. Então, exercer autoridade não significa abusar e exercer autoritarismo. Né? O verdadeiro servo é um líder. A gente aprende isso com Jesus. Em Marcos, no capítulo 10, dos versículos 42 a 45, Jesus fala, olha, os reis dessa terra dominam sobre aqueles que exercem autoridade. O Filho do Homem veio para servir. E nós precisamos entender que o verdadeiro líder é um servo. Essa é uma orientação bíblica clara e nós precisamos entender a importância de andar nesse princípio. E falando da aplicação da autoridade no lar, na família, evidentemente não deve ser diferente. E segundo aos Coríntios 12, nos versos 14 e 15, Paulo diz, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Ele diz, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Então, toda a linguagem de Paulo aqui, né, é de fato de alguém que está dizendo, eu estou indo para servir vocês, eu não quero ser pesado, não estou interessado no que possa extrair de vocês, e sim naquilo que a gente possa acrescentar à vida de vocês. Em Atos, no capítulo 5 e no verso 29, né, nós vemos mais uma vez a declaração do apóstolo Pedro e os demais apóstolos, já feita no capítulo 4. Né? Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando há abuso no sentido de que qualquer nível de autoridade tenta nos levar em clara desobediência a Deus, nesse momento não devemos obediência, mas como falei na aula anterior sobre autoridade e submissão, é importante que haja, né, um coração de submissão, mesmo que não haja necessidade de obedecer. Então, estabelecidos esses fundamentos, recapitulados algumas dessas verdades, vamos entender a autoridade na família, especificamente no contexto familiar. Né? Acreditamos que, depois de Deus, o nosso maior valor é a família e nós precisamos vivê-la da forma correta como Deus estabeleceu. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, quero pois que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Quando ele usa a expressão cabeça aqui, evidentemente ele está falando de governo, ele está falando do exercício da autoridade, né? E ele fala de algum nível de sujeição. Quando ele diz Deus é o cabeça de Cristo, está dizendo que o filho sujeita-se ao pai. Quando a Bíblia diz que Cristo é o cabeça de todo homem, significa que todo homem deve submissão a Cristo. Então, quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, significa não que toda mulher deva submissão a todo homem, mas que cada esposa deve submissão ao seu marido. Antes do casamento, né, elas, enquanto filhas, deviam submissão aos seus pais. Né? E esse conceito de cabeça, né, ele é largamente divulgado na palavra de Deus. Então, em Efésios, no capítulo 5, dos versos 22 a 24, nós vemos que a autoridade do marido sobre a esposa é exatamente a mesma autoridade que Jesus exerce sobre a igreja. Então vamos lá. Efésios capítulo 5, dos versos 22 a 24, a Escritura diz, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Evidentemente que a Bíblia não apoia uma liderança abusiva, que quer viver autoritarismo em vez de exercer autoridade, mas aqueles que estão errando no exercício da autoridade vão responder a Deus. E isso não precisa relativizar a submissão à autoridade, a não ser casos extremos,
né, onde o marido tente exigir da esposa desobediência a Deus, evidentemente que a esposa deve submissão e presume-se dentro da submissão obediência ao seu marido. É por isso que a Bíblia ensina os maridos a amarem a esposa como Cristo amou a igreja, com amor sacrificial. Quando o homem realmente se ama a ponto de se doar, de estar pronto para morrer pela sua mulher, evidentemente que ele não vai cometer abusos, né? Ele não vai sacrificar a esposa no processo, ele prefere se sacrificar por ela. Mas nós precisamos, de fato, reconhecer essa determinação. A autoridade do marido é exatamente a mesma que o pai tinha sobre a filha, né? Me lembro de uma ocasião em que, voltando de um casamento, minha filha ainda pequena, ela me pergunta: pai, por que é o pai da noiva que entra com ela na igreja e entrega ela para o noivo? Eu falei: filha, quem inventou isso? Eu não sei exatamente como é que começou, mas eu falei para ela: eu posso te dizer por que o papai aceita que a gente mantenha dentro das estruturas das nossas igrejas esse ritual numa cerimônia de casamento. Eu falei, em Números, no capítulo 30, que regra a lei dos votos, né? A palavra de Deus diz: quando uma mulher, Números 33, fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência estando na casa do seu pai, na sua mocidade, o seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que souber disso, desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs. Então Deus está dizendo: toda filha deve fazer votos. Deus não dizia quais votos fazer, mas ao regulamentar, ele tinha uma expectativa que fizesse. Mas é necessário que o pai, que tem autoridade sobre ela, aprove. Se aprovar, está valendo, nem que seja o consentimento do silêncio. Mas se desaprovar, o Senhor perdoa ela do voto, porque ela tem que obedecer o pai. Então, o voto era para honrar Deus, mas Deus está dizendo: não adianta tentar você me honrar e me agradar passando por cima do seu pai, que é a sua autoridade. Agora, olha que interessante, verso 6. Porém, se ela casar, ainda sob os seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, aquele voto que o pai já autorizou, e o seu marido, ouvindo, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência que se obrigou. Mas se seu marido desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto que estava sobre ela, bem como dito e refletido dos seus lábios com que a si mesmo se obrigou, o Senhor perdoará isso a ela, né? Ou seja, o voto só valia se o pai autorizasse, mas no dia que ela casasse, agora o marido tem que validar o mesmo voto que o pai validou. Por quê? Agora a autoridade sobre a mulher não é mais do pai. Agora essa autoridade foi transferida ao marido e ele vai exercer a mesma autoridade que o pai tinha, validando ou não o voto. Agora, olha o verso 9. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Então, a mulher já saiu de casa, mas não tem marido, ficou viúva. Ou a divorciada já saiu da autoridade do pai, mas não está mais debaixo do marido. Então, ela não depende da validação de ninguém, né? Agora, o texto volta a dizer, verso 10, porém, se ela fez voto na casa de seu marido, ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, seu marido soube, mas não lhe disse nada, não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos, ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos, o Senhor perdoará isso a ela, né? Todo voto e juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. É o verso 13, né? Então, nós precisamos, de fato, entender que o próprio Deus trata, né, dessa forma. O marido passa a ter sobre a vida da mulher a mesma autoridade que o pai tinha, ou seja, assim como a filha deve obediência ao pai enquanto solteira, deve o mesmo nível de submissão e sujeição ao marido. Aliás, em 1 de Pedro, no capítulo 3, o apóstolo vai falar a respeito disso, né? Nós precisamos perceber que não é um assunto que aparece uma vez ou outra na Escritura, ele é muito repetido. Igualmente, vocês, esposas, sejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Ele diz que a sujeição da esposa ao marido, que não é cristão, ou seja, não é para obedecer só o que é cristão, né?
mas isso pode ajudá-lo, inclusive, a chegar ao ponto de obedecer a palavra, evitando o mau testemunho. Mas não é a única razão para que se obedeça. Nós precisamos entender que ele é ministro de Deus. Então ele continua e diz assim, verso 3, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos. Não é necessariamente uma proibição, mas ele está dizendo, tem algo mais importante, que a beleza esteja onde? Né? Ele vai dizer no verso 4, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que, no passado, costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Essa palavra normalmente era usada para o amo, né? Da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Por outro lado, Deus dá o contraponto para que os maridos não sejam abusivos nem desrespeitosos. Verso 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, é lógico que o marido deixa de dar honra, porque honra não é só de quem deve submissão, né? Quem lidera também deve honrar. E ele está dizendo o seguinte, que se eles agirem de forma correta, o marido usando a autoridade devidamente, a mulher se submetendo à autoridade, não tem perigo das orações, né, serem interrompidas. Mas quando a autoridade é quebrada, a ordenação de Deus é resistida, é inevitável que haja consequências. E, infelizmente, tem muitos filhos cristãos desobedecendo os pais, não percebendo a consequência que isso traz. Tem muita mulher enfrentando e resistindo o marido. Isso não significa que ela não deve ter voz. Quando Deus criou a mulher, a criou na condição de ajudadora, auxiliadora, idônea, né? Isso não significa uma servente na casa meramente, né? Aliás, tem um momento específico onde Deus vai dizer para Abraão, nós acabamos de citar Sara, né, que a Bíblia diz que chamou Abraão de Senhor, e que as mulheres de hoje da igreja deveriam ser filhas de Sara, imitar o exemplo dela, mas tem uma hora que você vai ver o próprio Deus falando com Abraão, ouve Sara, sua mulher. Ela tinha um ponto, Abraão não estava concordando com aquilo, ele tomaria a decisão da forma dele, Deus disse, dê ouvidos à sua mulher. Outro dia alguém até me falou, mas pastor, Deus repreendeu Adão por dar ouvidos à mulher, e manda Abraão ouvir a mulher, para ouvir a mulher ou não é para ouvir a mulher? E eu falei para ele, depende de quem sua mulher está ouvindo. A mulher de Adão estava ouvindo Satanás, a mulher de Abraão estava ouvindo Deus. E o líder que governa tem que, inclusive, discernir, né, se ela tem, de fato, uma inspiração divina ou maligna, o que deve ser ouvido, né, e o que não. Então, a Bíblia não está dizendo que as mulheres não têm voz. Elas cooperam, inclusive, com seus bons conselhos na tomada de decisão. Mas a palavra final de decisão é do homem. E algumas mulheres, né, quando estão na condição de Sara, com o bom conselho, mas o marido não ouvindo, em vez de confiar em que Deus vai agir, elas simplesmente enfrentam a autoridade de Deus e as coisas não terminam bem, ainda que talvez contra aquele conselho elas pudessem ter razão. Lucas 2,51 nos mostra que Jesus demonstrou respeito à autoridade familiar, mesmo sendo Jesus, né, o Deus encarnado. A Bíblia diz que ele era sujeito aos seus pais. Então, Efésios 6:1 e 2 diz que os filhos devem obediência e honra aos pais, né? Em Mateus, no capítulo 15, no verso 4, Jesus vai confrontar pessoas que diziam que porque fizeram determinado voto a Deus, não precisavam mais, né, honrar ou obedecer aos pais. Estavam anulando as escrituras. Não há ângulo ou perspectiva, por mais que você tente espiritualizar o que for, que justifique o desrespeito à autoridade, né? Honra deve ser dada a todos. 1 de Pedro 2,17 nos fala a respeito disso, né? A gente entende que submissão não é para todo mundo, honra é para todo mundo, né? A Bíblia diz, tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé, temam a Deus, honrem o rei. Então todo mundo merece um tratamento de honra. Não importa se está na posição de autoridade, se está na posição de submissão, mas a obediência, a sujeição, ela só é dirigida a quem tem autoridade. Quais são, para que a gente encerre aqui, as consequências da quebra de autoridade? Quando a Bíblia fala a respeito da falta de honra aos pais, que é mais do que só submeter, mas sempre ter aquela boa atitude de honrar os pais enquanto autoridade, né? A Bíblia diz, esse é o primeiro mandamento com promessa. Então a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, né? Então,
a gente percebe que quando não se honra os pais, os filhos estão comprometendo a sua própria longevidade. E a bênção, né, o primeiro mandamento seguindo de uma promessa que envolve para que tudo te vá bem. Então, prosperidade e longevidade podem ser comprometidos. Eu percebo as pessoas vivendo uma bagunça, uma desordem familiar, no sentido de não se sujeitarem à autoridade, mas esperando viver a bênção plena de Deus, e elas não têm noção do que estão comprometendo. Se Romanos 13:2 diz que quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, o que é resistir a Deus? Falamos na aula anterior que a rebelião, 1 Samuel capítulo 15, verso 23, diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, né? A rebelião é uma quebra da autoridade que recebemos. Então, né, nós precisamos entender que assim como na feitiçaria se atrai demônios, né, Tiago 4,7 diz, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele foge de você. Quando nós não nos sujeitamos nem a Deus, nem aos seus representantes, a capacidade de resistir ao inimigo é comprometida e a rebelião se torna como feitiçaria. Ela atrai a ação e a intervenção e a operação de espíritos malignos na vida das pessoas. E tem muita gente sofrendo desnecessariamente. Por exemplo, no livro de Malaquias nós temos uma promessa, ela está relacionada a Cristo, né? É a última promessa do Antigo Testamento, e diz no verso 2 de Malaquias 4, para vocês temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação, outras versões dizem, trazendo cura em suas asas, né? No verso 5 Deus diz, eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas no verso 6 diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e não castigue a terra com maldição. O que é que Deus está dizendo? O coração de filhos e pais se convertem um ao outro, quebra-se essa rebeldia e a falta de honra, Deus diz, eu posso abençoar. Mas se não houver o conserto, inevitavelmente a terra será ferida com maldição. Né? Isso não significa que a terra vai ser ferida e aquelas pessoas daquelas famílias serão poupadas. Elas vão colher aquilo que estão plantando. Eu tenho visto muita gente que não prospera profissionalmente, que não prospera espiritualmente, cujas famílias, né, estão bagunçadas porque existe um histórico de quebra de autoridade sem conserto. Nós não podemos simplesmente, numa época como essa, onde as mulheres estão sendo encorajadas a enfrentar os seus maridos, onde os filhos estão sendo encorajados a enfrentar os seus pais, e onde homens não estão sendo ensinados a exercer a autoridade da forma correta, sem autoritarismo, sem abuso, com uma liderança servidora, mas sendo instrumentos de Deus para a sua casa. Nós não podemos permitir que essa desordem continue em todos esses aspectos na vida daqueles que temem a Deus, porque o que estamos falando é fundamento doutrinário, ensino bíblico. Né? Tem muita gente querendo pegar a parte que quer da palavra de Deus e descartar aquela que não quer. Na verdade, você não tem como fazer essa escolha. Ou você pega o combo completo, que envolve entender que autoridade e submissão é fundamento bíblico, e que entre todos os níveis de autoridade, começando da autoridade civil, de uma autoridade eclesiástica ou religiosa no trabalho, nós também temos autoridade dentro do lar, na família, e essa autoridade precisa, obviamente, ser respeitada. Né? Então, pessoas como Davi, que estão sendo perseguidas injustamente, têm que confiar no Senhor, na intervenção de Deus, de que Deus irá resolver. Todas as pessoas que estão falhando no exercício da autoridade vão responder a Deus, mas até que Deus age, nós não temos o direito de simplesmente passar por cima e atropelar. O que podemos, como dito na aula anterior, é quando essas autoridades estão tentando nos colocar em rota de colisão com o próprio Deus, né? Tentando nos obrigar a desobedecer a Deus. Aí sim podemos dizer, não te devo obediência, porque até então você é um representante de Deus, mas nessa ordem você está mandando me desobedecer a Deus, você perdeu a capacidade de representá-lo, então nesse ponto específico eu não vou obedecer. Ainda assim, deve sempre haver um coração submisso e correto. Acredito que parte da restauração que Deus quer trazer nas famílias passa pelo entendimento e a compreensão dessas verdades, né? E eu oro, né, que isso seja devidamente recebido no coração de cada um de vocês, não importa qual é a sua posição. Se você é o líder do lar, que deve exercer a autoridade de forma correta e servidora, sem abuso. Se você é a mulher que não deveria enfrentar a autoridade do seu marido, nem passar por cima dela, ou se você está na posição de um filho que não deveria desrespeitar nem pai e nem mãe. Que Deus nos ajude a compreender, absorver, assimilar e praticar essas verdades.